E aí, galera, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso estudo de elétrica, hoje nós vamos falar aqui, de capacitores. Bom, o que são os capacitores? Os capacitores são os dispositivos muito utilizados lá na eletrônica, por exemplo, que têm a finalidade de armazenar carga elétrica. Vocês poderiam me perguntar para quê? Bom, porque quando a gente armazena carga elétrica, primeiro momento, a gente armazena energia potencial elétrica, certo? Além disso, pessoal, eles são tão utilizados na eletrônica porque eles atenuam, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, eles atenuam oscilações de corrente e tensão. Pensem, por exemplo, em uma caixa d'água. Quando falta água, se tu tens uma caixa d'água, tu não continua recebendo água do mesmo jeito, porque tu utiliza a água que está armazenada. Se tu tens uma caixa d'água e está vindo muita água, ou pouca água, ou não está vindo nada de água, o que ela está enviando não é praticamente constante. Então, imagina que tens uma caixa d'água com uma torneirinha. A quantidade que sai da torneirinha, independentemente de estar vindo muita água, ou muito pouca, ou nem está vindo água, é mais ou menos constante, não é? Na eletrônica é mais ou menos isso que o capacitor faz. Ele acumula a carga e manda a carga de uma forma mais ou menos constante, independentemente das oscilações de entrada que tenham, certo? Por isso a importância dos capacitores em vários circuitos em eletrônica. Bom, a capacidade que um capacitor tem de armazenar carga elétrica nós chamamos de capacitância ou de capacidade eletrostática. A capacitância é definida como sendo a carga dividida pelo potencial elétrico. Quantos coulombs de carga são acumulados para cada volt de DDP que tu fornece naquele, que tu coloca, que tu submete aquele capacitor. Então, esse Q é a carga elétrica em coulomb. O V, pessoal, é o potencial elétrico em volt. E esse C vai ser, portanto, a capacitância. A capacitância ela tem uma unidade especial, nós chamamos de farad. Percebam que, logicamente, esse farad é coulomb por volt, certo? Ah, um capacitor de 10 farads, quer dizer que ele acumula 10 coulombs de carga a cada volt de TDP. Tranquilo? Bom, a capacitância, pessoal, depende da geometria de um capacitor. Assim como a quantidade de carga que uma caixa d'água armazena depende do tamanho da caixa d'água, da geometria da caixa d'água. A capacitância depende também da geometria do capacitor. Se eu tiver, por exemplo, um capacitor esférico, e esse capacitor esférico tem aqui um certo raio. Aí eu vou até lembrar para vocês que o potencial elétrico em uma esfera, quando a gente falou lá de equilíbrio eletrostático, nós falamos o seguinte, o potencial é K vezes Q sobre R. Então, se eu pegar essa equação e no lugar do V, eu colocar KQ sobre R, olha só o que acontece. C igual Q, e no lugar do V aqui, eu vou colocar K vezes Q sobre R. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda, pessoal. Cancela aqui o Q, A capacitância vai ser R sobre K. Certo? Essa é a capacitância em farad de um capacitor esférico. Depende da geometria, não depende? Depende do raio, Esse R é o raio em metros, né? Ficou meio estranho esse R aqui, peraí. R sobre K. O que é o K? É a constante eletrostática que a gente já falou várias vezes, né? 9 vezes 10 na 9 no vácuo. Percebam o seguinte, eu vou falar uma coisa importante com vocês. Se eu tiver um capacitor de capacitância, pessoal, 1 farad, eu quero saber o raio dele
O K, vamos pegar o K do vácuo, que é 9 vezes 10 na 9. Passa para lá multiplicando, 1 vezes 9 vezes 10 na 9 é 9 vezes 10 na 9. Então, para ter uma capacitância de 1 farad, eu tenho que ter uma esfera de 9 vezes 10 na 9 metros. 9 bilhões de metros. É uma esfera gigante, é maior que a Terra, certo, pessoal? Percebam, portanto, que a capacitância, geralmente, ela não é 1 farad, 2 farad. Ela é 1 vezes 10 na menos 10, 2 vezes 10 na menos 12, 10 na menos 9, 10 na menos 6, pelo menos. Geralmente, não vai aparecer microfarad, nanofarad e picofarad. Show de bola? Bom, em um capacitor de placas paralelas, pessoal, o que acontece aqui, ó, é que uma placa se carrega positivamente e outra negativamente. E aí eu fico entre essas placas, pessoal, com uma certa DDPU. E aqui, ó, fica o campo elétrico uniforme, né? Duas placas paralelas, o campo apontando da positiva para a negativa. E aí ali ficam aquelas cargas acumuladas. A capacitância em farad desse capacitor, pessoal, não vou dizer aqui, né? Depende da área dessas placas. Vou colocar ó, aqui o A é a área, metro quadrado. E depende também, né? São duas placas, né? Depende da área da placa. E depende também, galera, da distância entre elas. Esse D aqui, ó, é a distância em metros. Vocês podem estar se perguntando o que é esse Ezinho. Esse epsilon, pessoal, ele é a permissividade elétrica. É a permissividade elétrica do meio que está entre essas placas. Geralmente vai ter um isolante ali, né? Pode ser vácuo, pode ser ar, como pode ser borracha, por exemplo. A permissividade elétrica, eu vou botar em azul aqui, ó, a permissividade elétrica no vácuo é 8,85 vezes 10 na menos 12 farad de metro, certo? Farad por metro, né? Metro quadrado, farad por metro. Mal eu. Certo, pessoal? Então tá aqui, permissividade elétrica em farad por metro, do meio, galera, que tu vai usar para calcular a capacidade, né? Percebam que a capacitância depende da geometria, em uma esfera depende do raio da esfera, em um capacitor de placas depende da área das placas e da distância entre elas. Certo? Bem intuitivo. Muito bem. E como eu determino a energia armazenada em um capacitor, pessoal? Bom, se vocês olharem para essa equação, passa o V para cá, ó, a carga e o potencial elétrico são diretamente proporcionais, certo? Então o gráfico é uma reta que passa pela origem. A área desse gráfico vai representar a energia potencial armazenada em um capacitor. Eu posso pensar aqui ó, é Coulomb vezes Joule por Coulomb, é Joule, né? Volt é Joule por Coulomb, carga em Coulomb. Então, nada mais simples, pessoal, do que calcular a área de um triângulo, não é verdade? Vocês vão concordar comigo que é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Essa é a energia potencial armazenada em um capacitor. Energia potencial, Joule, né? Isso aqui já caiu na ACAF, tá? Carga em Coulomb, potencial em volt. Bom, logicamente, pessoal, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se eu isolar o Q, ele não fica C vezes V? Então eu posso chegar em outra equação fazendo o seguinte, ó. Energia potencial igual, no lugar do Q,
eu coloco C vezes V. C vezes V sobre 2. E aí eu vou calcular a energia potencial com CV ao quadrado sobre 2. Como eu também posso isolar o potencial elétrico aqui, ó, e ficar com Q sobre C. E, portanto, no lugar do V, galera, aqui, ó, Q, no lugar do V eu coloco Q sobre C. Aí vai ficar, tem um 2 aqui embaixo, né? Vai ficar o C também. E chegar em uma equação que é Q ao quadrado sobre 2C. Certo? Então, se liguem, a energia potencial, né, gente? Energia é Joule. Certo? A capacitância, falamos hoje, né, é Farad. Carga aqui, ó, Coulomb. Potencial elétrico aqui, ó, Volt. João, qual que eu uso? Depende dos teus dados, né? Normalmente o vestibular te dá essa aqui, tá? E aí tu pode chegar nas outras. Mas se tu tiver a carga e o potencial, tu usa essa. Se tiver a capacitância e o potencial, tu usa essa. A carga e a capacitância, tu usa essa. Elas são equivalentes. Perfeito? E para que a gente possa finalizar o nosso estudo aqui dos capacitores, vamos ver as associações em série e paralelo de capacitores. Bom, primeiro uma associação série de capacitores, pessoal. O que vai acontecer com a carga elétrica desses capacitores? Muito bem, ela vai ser igual. Então, a carga total acumulada, pessoal, é igual em cada um deles, certo? Eles vão armazenar a mesma carga. Só que a DDP, cada um vai ter uma DDP. Então, a DDP total é a soma de cada uma delas. E se eu quiser, pessoal, trocar esses capacitores por um só que faça a mesma coisa, o qual eu vou chamar de capacitor equivalente, o que vai acontecer é o seguinte, galera. A capacitância desse capacitor equivalente, ela vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. Perfeito? Então, a DDP é a soma, está em série, né, pessoal? A DDP se divide. A carga é igual para cada um deles. Agora, para capacitores em paralelo, pessoal, para capacitores em paralelo, vai ter uma certa carga acumulada em cada um. E, vou botar uma bolinha para baixo aqui, ó. A carga total vai ser a soma da carga que cada um acumulou. Ok? Bom, a DDP em paralelo a gente já sabe, né? Em paralelo, a DDP é igual. E para trocar esses capacitores por um só que seja equivalente, nós vamos ter, pessoal, nós vamos ter que a capacitância equivalente é capacitância equivalente. Estranho, né? Capacitância equivalente. Enfim, ela é a soma. Percebam, né? Bem fácil de lembrar que é o contrário do resistor, né? Ó, série, soma o inverso, vale as gambas, vale, certo? Se eles forem iguais, divide pelo número de capacitores. Isso em série, né, pessoal? Cuidado. Se forem somente dois, multiplica em cima, soma embaixo e tal. E em paralelo aqui, ó, galera, é a soma simples deles. Então é o contrário dos resistores, o cálculo aqui da capacitância equivalente. Bastante cuidado. Então tá aqui a nossa teoriazinha na associação de capacitores. A gente já falou lá da energia armazenada no capacitor e também da capacitância.
Essa foi a aula de capacitores, pessoal. Espero que tenham compreendido. Entre em contato com qualquer coisa. Um abração e até mais.